livros dos Cânticos, Provérbios, Eclesiastes, todos foram escritos por Salomão, que exprime cada fase da vida, cada qual revela uma ocasião. Longe de Deus, Salomão se tornou polígamo, praticou idolatria e foi se afastando de Deus um pouquinho a cada dia. No capítulo 11 de Reis, nos está esclarecido como o rei Salomão foi por seus próprios erros vencido. Você tem vencido os seus próprios erros ou você tem se deixado vencer por eles? Cuidado, não perca tempo, não perca a chance, mude de vida e não perca a chance, se inscreva nesse canal e compartilhe com seus amigos, com a sua família e seus irmãos. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, ele portou-se desta maneira. Eram mulheres de todas as nações, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e também mulheres hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas e ele disse isso com amor. Dentre essas nações, vocês não poderão tomar mulheres, porque elas farão de seus caminhos se desviar para seguir outros deuses, e a eles você vai acabar por adorar. No entanto, Salomão amorosamente ela se apegou e com 700 princesas e 300 concubinas, com todas essas mulheres ele se casou. E as suas mulheres o levaram a de Deus e se esquecendo. E à medida que Salomão foi também envelhecendo, suas mulheres o induziram a outros deuses dar atenção e já não tinha para com Deus uma total dedicação. Como fora seu pai Davi, que de todo se entregou ao seu Deus, adorou e isso fez de coração e foi fiel ao Senhor. Mas Salomão seguiu os postes sagrados, deixou o Deus dos israelitas, seguiu a deusa dos sidônios e Moloque, o repugnante Deus dos amonitas. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor reprovou, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi orientou. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camós, o deus de Moabe, e para Moloque, o deus dos amonitas, e passou a neles adorar. Também fez altares para os deuses de suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso, ofereciam sacrifícios a eles. Para elas, era uma prática rotineira. O Senhor irou-se contra Salomão por ter-se do Senhor desviado, o Deus de Israel, que tinha aparecido por ele 2 vezes e claramente já tinha lhe falado. Embora ele tivesse proibido Salomão de a outros deuses seguir, Salomão não obedeceu a ordem e ao Senhor ele nem quis ouvir. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança, aos meus decretos não demonstrou também virtude, se você não obedeceu aos mandamentos, os quais eu lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e a um dos seus servos eu darei. No entanto, por amor a Davi, seu pai, enquanto você viver, isso eu não farei. Porém, eu, da mão do seu filho, por certo, eu tirarei. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Uma tribo eu lhe darei por amor de Davi, o meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Então o Senhor, um adversário contra Salomão, levantou o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava contra Edom a lutar, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido para lá com o objetivo de os mortos naquele lugar enterrar, exterminaram todos os homens de Edom, e Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá por 6 meses, até matarem todos os homens edomitas. Mas Hadade, sendo ainda um menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais que eram também edomitas e que tinham servido naquela época seu pai. Eles partiram de Midian e foram até Parã. Lá reuniram alguns homens, foram até o Egito, foram até o faraó, que era o rei do Egito. Este deu umas terras e casa a Hadade e também forneceu alimento. O faraó acolheu bem a Hadade, a ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher. E essa
deu-lhe um filho. De Genubate foi chamado, e por Táfnis, no palácio real, por ela foi criado como os próprios filhos. Como os filhos do faraó, ele também era tratado. E enquanto estava no Egito, ele soube, Haddad, que Davi já tinha descansado com seus antepassados. Ele soube que tinha morrido Davi e que o Joabe, o comandante do exército, também já tinha morrido. Então Haddad foi ao faraó para lhe fazer um pedido: deixa-me voltar para minha terra. Então o faraó lhe perguntou: o que está aqui lhe faltar? Para que é que você quer voltar para a sua terra? E ele falou: não me falta nada, tenho tudo aqui, mas me deixa voltar, eu preciso muito ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão. Era filho de Eliada, o seu nome era Rezon. Ele tinha fugido do seu senhor Hadadezer, que era rei de Zobá, quando Davi destruiu o exército deles. Tinha destruído todo o exército do rei de Zobá. Rezon reuniu alguns homens e líder ele se tornou de um bando de homens maus. E contra os donos, com aqueles homens, ele se rebelou. Eles foram para Damasco, onde se instalaram, e a toda a região, tudo eles controlaram. Rezon foi adversário de Israel enquanto viveu Salomão e trouxe-lhe muitos problemas, sim, trouxe problemas de montão. Além dos causados por Haddad, assim Rezon a Síria governou e foi hostil para com Israel. E muito a Israel ele maltratou. Também Jeroboão, filho de Nebate, teve contra o rei rebelião. Ele era um dos oficiais, ele era dos principais de Salomão. Ele, na verdade, era um efraimita de Zeredã e sua mãe era uma viúva. E o nome dessa mulher era chamada Zerua. E foi assim que ele contra o rei ficou revoltado. E Salomão tinha construído um Milo e havia também tapado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capacitado. E quando Salomão viu como o seu trabalho era bem executado, encarregou de todos os outros que faziam trabalho forçado, pertencente às tribos de José. Era ele o encarregado. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, estava saindo pelas portas também. Uma capa nova Aías estava usando, encontrou-se com ele no caminho e os dois foram conversando. Pelo campo, eles estavam sozinhos, mas continuaram conversando. E Aías firmemente a capa que estava usando segurou e em 12 pedaços, aquela capa com as mãos ele rasgou. Então disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel está agora a dizer: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Te darei 10 partes da nação, mas por amor ao meu servo Davi e também à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo também. Eu farei isso porque eles me abandonaram e os postes sagrados e aos ídolos foi que eles adoraram. Camós, deus dos Moabitas, a deusa dos Sidônios e Moloque, deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos e nem tiveram a minha aprovação e nem obedeceram aos meus decretos e nem às minhas ordenanças. E Deus, como fez Davi, que era o pai de Salomão. Mas disse Deus: não tirarei o reino das mãos de Salomão totalmente. Todos os dias da sua vida eu fiz governante por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Uma tribo ao filho dele darei, como prometi a Davi. Desta forma eu cumprirei, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, e isso será para sempre. A cidade onde eu quis pôr o meu nome, quanto a você, eu farei governar. Você terá tudo
tudo que o seu coração deseje, porque rei de Israel você será. E se você fizer tudo aquilo que eu lhe ordenar, e nos meus caminhos fielmente você também andar, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos também, aos meus mandamentos, e fizer o que é correto, como fez o meu servo Davi, com você eu estarei, e para você uma dinastia, certamente edificarei, tão permanente quanto aquela que para Davi eu edifiquei. E darei Israel a você, e humilharei de Davi os descendentes, e será por causa disso, mas não será para sempre. Salomão tentou matar seu novo oponente Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, que governava na ocasião. E lá ele permaneceu por um tempo, até a morte do rei Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez, a sabedoria que ele teve, todos escritos estão nos registros históricos sobre a vida de Salomão. 40 anos em Jerusalém foi que Salomão reinou sobre todo Israel. E ele então descansou. Descansou com seus antepassados e na cidade de seu pai, os Davi, ele foi sepultado. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Em seu lugar, Roboão foi colocado. Nós vemos aqui a triste história de um homem que começou muito bem, dependendo de Deus, mas que se deixou levar pela glória, pela fama, pela sabedoria e pelo próprio prazer de se sentir gente, de se sentir maior do que o outro. O orgulho, né, a ambição subiu a cabeça de Salomão e ele então caiu. Nós temos 3 livros na Bíblia de autoria dele, né? Cantares, outro Eclesiastes e Provérbios. A maioria ali são Provérbios de Salomão. E nós vemos ali que talvez no finalzinho da vida ele tenha se arrependido. Mas, meu querido, eu e você podemos fazer escolha e devemos fazer escolhas. Não amanhã, mas hoje, porque o amanhã não nos pertence. O que nós temos é o presente. Então, escolha servir a Jesus. Escolha ler a palavra todo dia. Escolha ser guiado pelo poder do Espírito Santo. Escolha ser feliz. Eu desejo a você tudo de bom. Que Deus te ilumine. Até amanhã.